Olá pessoal, fazendo um vídeo aqui sobre o tema de geometria. O nome do vídeo é os ângulos do relógio, né? Mas na verdade são os ângulos dos ponteiros do relógio. Ia ficar muito extenso, eu coloquei só os ângulos do relógio. E daí vou explicar a atividade que estava no livro, né? E até estendi ela para a sala de aula. Então, atividade, eu tinha lá um relógio, tá? E eu tinha um determinado horário. Eu tenho aqui um determinado horário. O horário aqui que está estabelecido é 1h30. E a gente tinha que desenhar os ponteiros do relógio representando o horário aqui estabelecido, que seria 1h30. E aí nós desenhamos aqui para o ponteiro das horas, né? Lembrando que o ponteiro das horas é o menorzinho, então o ponteiro das horas aponta no 1, certo? Vamos supor que está aqui diretamente no 1. E o de 30 minutos ele apontaria aqui para o 6. Tá bom? Que seria um ponteiro maior. E agora, por que é o 6? Porque o relógio está dividido em 12 partes iguais para as horas e em 60 partes iguais para os minutos. Então, vou colocar aqui, ó, são 12 partes, né, para as horas. E são 60 partes iguais, onde cada parte representa um minuto, certo? Os minutos. Então, para eu saber quanto que vale cada um desses espacinhos aqui em minuto, em hora já está exposto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até o 12, 12 horas. Para eu saber quanto cada espacinho desse vale em minutos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 60 e dividir por 12, e 60 dividido por 12 será igual a 5. O que é esse 5? Que a cada espacinho desse daqui, né, entre o 0 aqui ou 12 até o 1, isso aí representa 5 minutos. Tá bom? Então, a nossa primeira atividade era saber assim, qual que é o ângulo que é formado entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Qual que é esse ângulo aqui que é formado? Então, para calcular esse ângulo, a gente fez uma outra continha. A gente fez a seguinte continha. Ó. A gente viu que uma circunferência tem 360 graus, certinho? Se o relógio está dividido em 12 partes iguais, eu vou pegar esse 360 graus e vou dividir entre as 12 partes. Tá? Então, 3 não divide 12, 36 divide, né? Nesse caso, 36 dividido por 12 será 3. 3 vezes 12, 36. 36 menos 36 será 0. Notem que eu tenho aqui um 0 ainda, né? Então, esse 0 eu teria que baixar ele aqui. Conforme eu não vou utilizar, eu coloco ele aqui ao lado do 3 também. Então, ó, 12 dividido por 3 é igual a 30 graus. Então, esse espacinho aqui, entre o 12 e o 1, além dele representar, então ele representa ó, 1 hora, ele representa também aqui ó, 5 minutos, e se eu estiver falando em graus, em abertura do ponteiro do relógio, ele representa 30 graus, certinho? Então, notem aqui, ó, o meu ponteiro das horas, ele está, vamos supor que está exatamente em cima do 1. E o ponteiro dos minutos, ele está exatamente em cima do 6. Agora, por que ele está exatamente em cima do 6? Ó, porque o ponteiro, quando ele está no 1, o 1 representa 5 minutos. Daí a gente vai contando de 5 em 5. Ó, tabuada do 5. O 2 representa 10. O 3 representa 15. O 4, 20. O 5, 25. E o 6, 30. Beleza? E cada pedacinho desse daqui do relógio representa 30 graus. Né? O ponteiro do relógio, para ir do 1 até o 2, ele tem que girar 30 graus. E para ele do 1 até o 6, ele vai ter que fazer esse movimento quantas vezes? Ó, eu tenho aqui um espacinho, né, entre o 1 e o 2, 2 entre o 2 e o 3, 3, 4, 5. Tá? Então, o ponteiro das horas para chegar no ponteiro dos minutos, ele vai ter que girar aqui 5 números. Certo? Então, a gente vai fazer assim, ó, 5 vezes 30. Tá? Então, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 3 é 15. Então, para o ponteiro aqui, deixa eu fazer de outra cor aqui, que ficou muito poluído. Para o ponteiro das horas que está no 1, vou fazer aqui, ó, está no 1. Para ele rotacionar e chegar lá em cima ou abaixo do ponteiro dos minutos, ele vai ter que girar 150 graus. Certinho? E daí um outro exercício que a gente fez também, que a gente estava estudando e analisando, era o seguinte, que se o ponteiro,
né, do 1 até o 6 ele girou 150 graus, para ele voltar na posição inicial, quantos graus ele tem que girar de novo? Então, se a circunferência completa tem 360 graus, eu vou fazer 360 menos os 150, que eu determinei aqui embaixo, né? Que isso daqui vai ser igual a 210 graus. Tá? E a soma desses dois números deve ser 360, que é a volta completa do ponteiro. Certinho? Então vamos apagar o slide aqui e vou dar mais um exemplo. Ó, 6 horas e 15. Então como é que vai ser às 6 horas e 15? Vou colocar um ponteiro aqui acima do 6 para representar as horas. Vou colocar o ponteiro aqui em cima do 15 minutos, né? Então os números que estão expostos aqui são as horas. Os minutos eu tenho que lembrar que o número 1 são 5 minutos, o 2 são 10 minutos, o 3 são 15 minutos. Então, o ponteiro dos minutos vem aqui em cima do 3. Certinho? Então, olha só. Outra informação que eu tenho que lembrar também é que para cada espaço que eu tenho aqui na circunferência, ele representa 30 graus. Tá bom? Então, olha só. Do 3 até o 4, esse espacinho aqui, ó, esse giro que o ponteiro do relógio faz são 30 graus. Do 4 até o 5, esse outro espacinho aqui também são 30 graus. E do 5 até o 6 também são 30 graus. Então, olha só, o ponteiro dos minutos para o ponteiro das horas, a gente vai ter 3 vezes 30. 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 3 é 9. Então, ele vai ter que gerar 90 graus. Tá? Agora vamos supor que o ponteiro que estava aqui no 3 foi para cima do 6 e depois eu quero que ele volte para a mesma posição. Quantos graus ele tem que girar? Bem, note que ele vai voltar para a mesma posição, ou seja, ele vai girar, vai dar uma volta completa. Então a volta completa é 360 graus. Vou considerar que ele já andou 90 graus, então vou subtrair. 0 menos 0 é 0. 6 não tira 9, né? Posso pegar emprestado aqui com 3. O 3 vira 2. 16 menos 9, 7. 2 menos 0, 2. Então, ele vai girar 270 graus. Aí, lembrando que a soma dos dois ângulos deve dar 360 graus. Certinho? Então, esses seriam os dois exemplos. Na nossa folha de atividades tem mais exemplos. Certinho? Até o próximo vídeo. Obrigado. Forte abraço.